Mais 18. Palavras impróprias pro vídeo do YouTube. Até parece que o Léo Lins foi que ajudou a fazer um enredo dessa história. Fala pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês e vamos de primeiras impressões desse anime que chegou surpreendendo muito. Porque, caramba, eu era uma das pessoas que estava hypando bastante a chegada de Dandadan, só que chegou muito melhor do que eu imaginava. Tanto que eu coloquei na minha lista de melhores e mais aguardados, eu vou deixar agora nos cards, caso você queira dar uma conferida, até porque eu gosto muito desse estilo de história e anime, que mistura comédia com ação, e tem todo tipo de coisa maluca, porque a gente não sabe de onde vai vir a comédia. A gente não sabe quando começa e até onde vai, quando termina, no caso, as partes de ação. Então, essa bagunça organizada faz muito sentido. Ou não tanto aqui, mas é muito legal de se acompanhar e no anime ficou muito melhor isso. E, gente, não dá pra prever absolutamente nada aqui. E, honestamente, pra mim, que já é muito difícil, mas conseguiu me tirar boas e sinceras risadas. Eu gostei muito da forma de comédia, as piadas pra mim fizeram muito sentido. E, fala sério, convenhamos, há quanto tempo que a gente não tem uma obra nesse estilo de comédia e ação com esse mesmo nível de primeiro episódio? E um grande ponto dessa obra, dessa história, é que a comédia gira em pontos mais ácidos e mais adultas. Até parece que o Léo Lins foi que ajudou a fazer um enredo dessa história. Porque tem palavrão, tem corpos quase desnudos, mas a gente sabe que isso funciona e funciona muito bem quando é bem feito e bem aproveitado, e não só cenas gratuitas de algo aleatoriamente jogado no ar. E uma grande referência, ou um grande exemplo que a gente tem é o próprio Deadpool, que funcionou muito bem. Ok, tem suas grandes diferenças, mas dá pra entender que ambos têm um humor mais ácido, mais 18, e aquele humor negro também junto. Tanto que eu particularmente não gosto muito desse tema mais 18 nos animes, porque geralmente é jogado de uma forma gratuita, é forçadamente, pra tentar gerar alguma coisa que nunca vai vir. E se tiver na história, tem que ser algo que faça sentido. Se for pra gerar uma comédia, tem que ser uma piada ou algo que tenha relevância, que seja cômico. E Dandadan conseguiu fazer isso com exímio. E agora, uma das coisas que eu gostaria muito é de ver esse anime dublado em BR. Claro, no mesmo nível ali de Jujutsu, por exemplo, que mantém as características e personalidade dos personagens igual ou próximo ao original. Isso porque nessa história tem muita coisa que os personagens falam que no BR ficaria muito melhor e daria pra gente fazer algumas trocas e piadas que faria um pouco mais de sentido pra gente. Tem palavras ali, por exemplo, como véia porreta, tá suave na nave, e algumas outras coisas também mais 18. Palavras impróprias pro vídeo do YouTube. Bom, e para você que não conhece a história, basicamente vai contar sobre a Ayase, que é uma garota que acredita em fantasmas e yokais, e um garoto chamado Takakura, que acredita em aliens. Eles acabam discutindo um pouco e acabam apostando para ver quem é que tá certo. E no final das contas, os dois estão certos. E agora eles vão adentrar e vão ter que lutar contra fantasmas, alienígenas, yokais e todo tipo de criatura estranha. Enquanto eles vão adquirindo, vão descobrindo poderes que eles têm também, e ao longo da história fazendo amizades e levando sua vida normal ou não tão normal agora. A premissa é bem diferentona, e só pelo PV a gente já conseguia ver que viria uma animação interessante e legal. Eu só não estava curtindo muito essas cenas com cores monocromáticas, às vezes ficava azul, às vezes só vermelho, ou às vezes só verde, mas no final, olhando o episódio, combinou bem e não prejudicou em nada a obra, e provavelmente também deve ter barateado horrores a produção dela. E olhando para o mangá, a leitura é muito boa, a gente consegue dar boas risadas, os personagens são bem carismáticos, cada um tem a sua própria personalidade bem definida, só que no anime isso ficou muito melhor. Isso porque eles mantiveram à risca todas as caretas que eles fazem, o jeito bizarro às vezes de andar ou agir, o carisma deles, e a personalidade ficou muito boa e muito bem transmitida para o anime. Sem falar em algumas cenas ou ajustes que o próprio diretor vai ter que ter em cima do mangá sobre algumas cenas que, por exemplo, não mostrou
totalmente o que o personagem está fazendo. Como, por exemplo, essa parte onde a Ayase começa a rodar em volta do Takakura fazendo essa careta. No mangá, ela só tá parada ali na frente dele mesmo. Então, só o fato dele colocar ela rodando em volta dele fazendo essa careta e tirando sarro, acabou contribuindo mais ainda para a construção da personalidade dela no anime. E para você que acha que é fácil fazer isso só porque o mangá tá todo prontinho ali, não. Vai você fazer uma dublagem um pouquinho mal feita, ou colocar a personagem fazer algo que fuja um pouquinho da personalidade dela, para ver se o trabalho todo não vai ser jogado no chinelo. Além disso, então, uma história que vai ter bastante humor, às vezes mais comum, às vezes mais ácido, e às vezes mais 18. E a gente também tem o gag humor, que nada mais é do que um humor transmitido a partir do jeito que as pessoas estão vestidas, ou o quão bizarras elas são, e que consegue transmitir uma boa comédia também, junto com partes de ação, que essas são mais pequenas. Então, para você que pensou que viria um anime com lutas demoradas e gigantescas, eu lamento informar, mas não é isso. Mas são muito legais, são bem animadas, tem bastante ação, tem bastante piada entrando e saindo delas, e também eles acabam sendo mais curtas, porque ao longo da história eles vão encontrando vários yokais, vários fantasmas, vários alienígenas, o que acaba tendo que ser um pouquinho mais curto mesmo, senão vai arrastar demais. Elas acabam pegando a base quase igual, ou talvez um pouquinho maior do que essa que a gente teve no final do primeiro episódio. Mas fica tudo bem casadinho, a história, desde o início ali, quando a gente tem a Ayase tomando um fora de um cara bem escroto, e a maneira como ela fala, até a entonação da voz ficou legal, porque mostra que ela é meio doidona mesmo, loucona, o que evidencia mais ainda quando ela fala com as amigas dela, que eu sei que é pra ser tudo meio doido, só que olha essas amigas dela. Uma ali é pra ser uma Gyaru, né? Mas tá muito esquisito. Tanto que a minha esposa tava do lado e ficou olhando... Que é isso? Ela tem vitiligo? E acompanhando essa conversa dela, a gente consegue ver um ponto muito importante, que é o fato da Ayase gostar de caras no estilo do Ken Takakura, que são estilos mais grossos, mais brutos, e as frases de efeito que ele usa também. E eu fiz uma pesquisa rapidinha para ver quem ele literalmente era, e esse cara já foi, porque ele já bateu as botas em 2014, mas ele era um ator e cantor japonês, que nos filmes que ele fazia, ele tinha esse fato de ser mais valentão, mais metido a fortinho e tudo mais. E aí ela sai andando toda mole e escroncha, e por mais que não seja lá uma animação nível Deus SS+, ficou muito boa a maneira como conduziram essa parte estranha e ficou muito engraçada. E é isso que eu digo que casou bem e mostra a personalidade dela. E como ela tá de saco cheio de tudo, e porque sim, ela acaba meio que protegendo um garoto que estava sendo importunado, que é o Takakura. Depois sai andando de novo toda boladona, e nisso o Takakura acaba entendendo que ela protegeu ele porque ela curte ocultismo também, e vai lá falar com ela, mas acaba mesmo meio que discutindo porque ele acredita em fantasmas, não em alien, e o Takakura ri da crença em fantasmas e acredita só nos aliens. E agora que eles fazem a competição para ver quem é que tá certo. Um indo na direção onde, teoricamente, aliens foram vistos, e o outro indo, teoricamente, onde alguma assombração foi vista. E aí, enquanto cada um tá no seu respectivo lugar, andando lá, para tentar achar aliens e assombrações, o Takakura acaba encontrando uma velhinha, que é conhecida por Véia Turbo. Bom, e eu não posso recitar as mesmas palavras que ela falou, mas tecnicamente ela vai deixar ele chup-chups em suas peras, caso ele deixe ela chup-chups nele. Isso foi bem inesperado, porque eu achei que iam mudar do mangá pra animação, só que não, eles deixaram e ficou muito bom. Ou seja, o diretor aqui tem coragem mesmo. Aqui tem coragem. Mas no final ele acaba mesmo amaldiçoado pela Véia Turbo, e lá do outro lado, a Ayase acaba sendo capturada por um trio de alienígenas bem esquisitos e posta em uma cama ali, toda trancada, quase desnuda, e dita por eles que ela vai servir para reprodução, já que a espécie deles só tem macho. E aí a gente tem essa cena. Então é quando o Takakura, na forma amaldiçoada, chega até ela através do celular. É tudo doido mesmo. É nessa parte que a gente para de se fazer pergunta.
E é agora que a gente tem toda a parte de ação se desenrolando, com aquelas cenas monocromáticas que eu comentei antes, que até ficaram bem interessantes, bem legais, me surpreendeu um pouco. O Takakura mordendo o pimpolho do alien, a Ayase descobrindo que na realidade ela é ridiculamente forte, isso porque ela tem poderes psíquicos assim como a sua avó, e ela consegue agora até manter a maldição do Takakura sob controle. E aí, depois de tudo isso, saem daquele lugar e o Takakura fala pra Ayase se vestir com as roupas dele, porque ele não iria conseguir falar com ela direito dessa maneira, porque ela estava praticamente sem roupa. E essa, meus queridos, é a frase do tipo do cara que ela gosta. E lembra como é que era o nome dele? Ken Takakura. E como que é o nome completo do Takakura? Ken Takakura. E é nesse momento que ela cria uma paixonitezinha aguda e seu coração bate um pouquinho mais forte pelo protinha Ken Takakura. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou, se você gostou, se você não tinha visto ainda e agora ficou com vontade. Então deixa aí nos comentários para mim saber, dá aquele joinha no vídeo para dar uma força, inscreva-se caso não seja inscrito. Meu muito obrigado e valeu!